Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um vídeo, tá? Conversando também mais um pouquinho a respeito de espiritualidade. Bom, o assunto, tá, que eu gostaria de conversar hoje, que eu tenho percebido isso em várias situações com os médiums, tá? A respeito o quê? De problemas, às vezes, com o parceiro ou com a parceira, quando um só trabalha com a mediunidade, trabalha com a espiritualidade e o outro, né, não tem, às vezes, essa sensibilidade ou esse karma, né, que veio para cumprir na Terra a respeito dos tratamentos espirituais, tá? Bom, mas para você que está chegando agora no canal, deixe seu like, compartilhe também este vídeo, tá? Com outras pessoas que às vezes está passando pela mesma situação. E se inscreva, que é para você receber também outros vídeos falando e esclarecendo assuntos ligados à parte espiritual. Dica e simpatias, dicas de rituais, simpatias, orações, decretos, tá? Bom, o vídeo de hoje, tá, é para falar o quê? A respeito de relacionamento com um médium, tá? Por que muitas vezes se torna muito difícil se relacionar com uma pessoa que tem grande sensibilidade espiritual, mediunidade, um compromisso com a espiritualidade, né, de estar trabalhando espiritualmente, estar em função sempre da espiritualidade, agindo para tratar, para aconselhar, para levantar, né, muitas vezes as energias dos outros, trabalha com limpeza, desobsessão. Então não necessariamente que às vezes a pessoa precisa estar incorporada para fazer um trabalho espiritual. Às vezes ela vem com esse jeito, né, de cura, essa sensibilidade, essa mediunidade de cura, muitas vezes numa conversa, muitas vezes num atendimento como uma terapia, muitas vezes num atendimento com uma leitura de cartas, de búzios, um aconselhamento, né? Então essas pessoas, muitas vezes, elas têm esse compromisso. Há quem faça cursos, né, de carta, curso de numerologia, curso de astrologia, cursos ligados, né, a tratamentos, seja ele espiritual, emocional, mas aqui nós vamos falar um pouquinho a respeito de mediunidade, relacionamento entre casais, tá? Onde um é médium e trabalha com a mediunidade e o outro não. Bom, existe muito, tá? Às vezes ataques espirituais, muitos atritos, né, às vezes com esses casais, quando o outro que não trabalha espiritualmente não tem o conhecimento ou o entendimento do porquê às vezes aquelas coisas acontecem, porque do mesmo jeito que elas vêm, né, elas vão. Então, o que uma pessoa que se relaciona com um médium, o que ela precisa estar sabendo para conviver bem, conviver em harmonia com este médium, tá? Então, assim, as pessoas, tá, que trabalham, elas vêm destinadas a cuidar e ajudar de outras pessoas, e isso não tem como mudar, tá? Eu falo isso com toda a certeza, porque eu várias vezes, desde novinha, quando eu entrei nisso, todas as vezes que eu me enchia o saco e queria cair fora, aliás, eu caía fora da situação, a minha vida toda travava, o meu emocional ficava péssimo, o meu financeiro era só ladeira abaixo. Tá? Então é assim, você não tem escolha. Por quê? Porque você tem aquele compromisso, você tem que fazer aquele tratamento, aquela cura, aquela ajuda, você veio com aquele propósito. Quando você começa a sair disso, do seu caminho, é como se você tivesse fosse castigado.
Então as coisas começam a dar errado. Então você acaba tendo que voltar a fazer isso. Muitas vezes nem é por gostar, é por ter necessidade de melhorar, é por precisar, é por estar mal, é porque a vida começou a ir para trás. Então assim, eu sou a prova viva de que isso acontece mesmo. Então enquanto eu estive, né, desde nova, trabalhando espiritualmente, todas as vezes que eu tentei parar, tentei largar, dar um tempo, eu tive problemas e problemas sérios, com prejuízos, com aborrecimentos, com cortes de relacionamento. Então assim, a minha vida fica péssima e a minha saúde também fica ruim. Então eu posso ir fazer um monte de exame, ver o que está acontecendo, não dá nada, mas eu tenho todos os sintomas e dores, incômodos pelo corpo, que é tudo energia, né? Energia condensada, energia em excesso. Então eu tenho que estar sempre transmutando isso. Qual é o jeito de fazer isso? Ajudando as pessoas. Seja isso dentro de um centro, seja isso dentro de, que nem eu trabalho com baralho cigano. Então eu tenho que sempre estar em atendimento constantemente, porque senão é uma coisa que me adoece, tá? Então vamos lá, a respeito disso. Então nós somos destinados a cuidar e ajudar outras pessoas, e isso não tem como mudar. Que nós dormimos muitas vezes mal, ou às vezes o sono é pesado demais, tá? Às vezes dormimos por muito tempo e nem assim nós temos assim consciência, né, de que, nossa, passaram-se 10 horas dormindo, nossa, 12 horas dormindo, como também às vezes acontece de eu dormir 5 horas e já a energia já tá refeita, tá? E muitas vezes, tá, que eu vou falar pra você também, nós dormimos em excesso porque nós estamos sendo usados para trabalhar em outras dimensões, em outros lugares, tá? Não necessariamente bons, às vezes lugares ruins que precisam da nossa energia, que precisam daquela transmutação. Então, muitas vezes acontece de eu dormir que nem pedra e acordar no outro dia exausta, como se eu tivesse virado a noite, trabalhado a noite inteira, tá? Então, isso pode acontecer, esses trabalhos também durante o sono. Acordamos às vezes de mau humor, mais cansados do que quando vamos deitar para dormir. Dependendo para onde vamos e o que vamos fazer, nós doamos muita energia, tá? Então às vezes eu acordo, consigo tomar um café e bate de novo aquele cansaço no corpo, mas parece que não dormiu o suficiente, sabe? Parece que não descansou, mas aí parece que é assim, deita, passa meia hora, 40 minutos, eu já tô pronta, já tá refeita. Então às vezes falta um pouquinho para terminar de recompor aí nossa energia, tá? Então as pessoas que se relacionam com os médiuns, elas precisam estar cientes de que tudo isso acontece, e para quem é médium, isso é totalmente assim uma coisa normal. A partir do momento que você passa a entender o que está acontecendo com você, com a sua energia, e que isso na espiritualidade é normal, você acaba aceitando, né, conviver, não tem jeito, tem que aceitar, acaba aceitando conviver com essas situações, porque é uma missão sua, tá? Então, que nem às vezes as pessoas viram à noite fazendo hora extra, nós que trabalhamos com a mediunidade, com a espiritualidade, acontece o mesmo, nós querendo ou não, tá? Porque às vezes a pessoa vai fazer hora extra no lugar, ela quer ou não. Nós temos que fazer isso porque é da pessoa até, ela veio com essa missão e ela não tem como sair disso. E se sai, acontece o que eu falei no começo do vídeo. Nós doamos e perdemos muitas energias, e isso às vezes passa a impressão de preguiça. Que essas pessoas são ciclos em nossas vidas e elas vêm e vão de forma natural. Algumas permanecem um pouco mais e outras somem, sem nem dizer obrigado, né? A gente trata das pessoas, então não adianta fazer vínculo, criar amizade, porque nós somos um instrumento de uso para quem está necessitando.
Nós servimos até enquanto podemos ser úteis e ajudar as pessoas. Depois, já aconteceu várias vezes comigo, da pessoa vir querer virar amigo para poder ter prioridade, para poder ficar falando e ligando a hora que bem entende, mas para mim não tem isso, tá? É atendimento, eu trabalho, eu vejo isso como um lado meu de ter responsabilidade em cima do que eu tô lidando, do que eu tô cuidando. E enquanto está o atendimento, na consulta, ajudo no que eu posso. Se é necessário algum trabalho, alguma limpeza, eu oriento. Ou se às vezes a pessoa quer fazer comigo, ela faça. Mas ela é totalmente livre para fazer do jeito que ela quer, com quem ela quiser e como ela quiser, tá? Então não existe isso. As pessoas, eu já no começo, eu me senti às vezes usada, porque as pessoas se fazem, né, de amigos, amigas, mas você só é amiga enquanto você tá sendo útil. A hora que você não for mais útil, essas pessoas vão te descartar, que nem descarta as coisas no lixo. É bem isso, tá? Eu falo isso porque muitas vezes eu tive doente e não teve ninguém das pessoas que que souberam que eu estava ruim e que me ligaram ou que falaram alguma coisa. Essas pessoas não estão preocupadas com quem trabalha com isso, elas estão preocupadas com os assuntos delas. Então é isso que nós fazemos, nós vamos tratar, vamos aconselhar, vamos ajudar no que a gente pode e tchau, cada um para sua casa. Que no mínimo, tá? Se não mais de 50% de nossas vidas, o tempo é destinado ao próximo, sendo via material, emocional ou espiritual. Que somos bipolares, isso é verdade. Tem dia que nós estamos ótimos, bem, alegre, tem dias que nós estamos virados no giraia, tá? Mas isso é uma coisa de energia, por conta de energia que entra, energia que sai, energia que vem, energia que vai. Então existe essa troca toda e acaba confundindo. Ah, mas você não é um médico que se cura? Sou um médico que se cura, mas sou tão sensível a ponto dessas energias interferirem enquanto eu estou fazendo ou depois dos atendimentos, tá? Que cada hora temos um temperamento e um estado de humor. Que cada hora estamos com uma energia diferente, podendo mudar de um segundo para o outro. Então é por isso que eu falo para vocês que eu pego bastante e reforço sempre o que? Os decretos, as orações, os banhos de ervas, né? Isso faz com que, às vezes, se fica uma energiazinha de outro com a gente, né? Na nossa aura, tudo, essas coisas já acabam tirando, tá? Que cada hora, que quando estamos calados, tá, ou inquietos, estamos em trabalhos também. Às vezes de nós mesmos, né, estar se afirmando de novo, trazendo a nossa energia de volta, recuperando a energia que foi perdida. Então isso é normal. Pode perceber que muitas pessoas, não todas, muitas pessoas que trabalham com a espiritualidade, um trabalho mais pesado, eu diria, assim, tipo assim, de desobsessão, de cortar magia. Essas pessoas, elas têm um gênio, né, mais forte, às vezes não tem tanta paciência, mas isso é parte da espiritualidade mesmo, tá? Então, quantas vezes, eu fui lá no Pai de Santo, ele super grosso, ele seco, tudo, é porque você não quer perder tempo, você quer ir resolver a situação e tchau, entendeu? Então, às vezes as pessoas passam achar que o outro não tem respeito ou foi mal educado, mas hoje em dia eu entendo perfeitamente isso. Porque tem situações que às vezes chegam pra gente que não é que nós não damos importância, mas é que às vezes pegamos coisas tão pesadas, tão fortes e tão sensível para resolver, e às vezes vem a pessoa, né, querer, vamos supor, jogar carta ou jogar um búzios com umas coisas tão bobeira ou coisas de fofoca do outro, querer saber da vida dos outros, que isso acaba nos irritando profundamente. Então, por isso que eu falo, eu gosto das pessoas que me procuram, que têm os problemas, para que eu possa orientar e ajudar. Eu não vou resolver a vida de ninguém, cada um vai resolver a sua vida.
Porém, existe a parte espiritual orientando através, seja de um búzios, de uma carta ou de qualquer coisa. Porque cada um é responsável pelo seu karma, cada um é responsável pela sua vida. Muito fácil, a pessoa vai, faz um negócio lá e joga nas costas da pessoa e fala, agora os guias vão trabalhar e eu vou sentar aqui para esperar acontecer. Não, não funciona desse jeito, tá? Então, cada um é responsável pela sua vida, pelos seus karmas, pelas suas atitudes. O que você planta, você vai colher. O que você fez lá atrás, você vai colher. Então, assim, cada um cuida da sua vida. Eu não cuido da vida de ninguém. Eu tento ajudar no que eu posso, nas questões espirituais, energéticas, mas cuidar da vida, cada um vai cuidar da sua, tá? Que nós variamos de humor conforme o trabalho, conforme a irradiação de determinado guia ou às vezes trabalhos, né, espirituais. Que às vezes eles são alegres, descontraídos e às vezes sérios demais. E isso influencia em nós. Que vai aparecer pessoas do outro lado do mundo que nunca vimos querendo ajuda e vamos ajudar mesmo que não queremos. Então é o que eu falei pra você, às vezes vem um assunto aqui que a gente fala, puta merda, eu acabei de pegar uma bucha, a pessoa vem com bobeira. Então às vezes a gente não tem vontade de atender esse tipo de situação. Mas nós temos que ajudar, porque está na nossa missão ter que compreender, ter a paciência e ajudar o outro que ainda está enxergando o problema, e às vezes em coisas que a gente vê como detalhe, mas para ele aquela situação é importante naquele momento, né? Que nosso espaço necessita de respeito, assim como o nosso estado de humor e emocional, pois não é visível a olho nu, e o que está acontecendo ao nosso redor, né? Então, assim, às vezes está acontecendo ataques energéticos, ataques espirituais, oscilação de energia, às vezes bate uma energia, né? Aquela coisa eufórica, às vezes dá aquelas quedas. Então, tudo isso é completamente normal na vida de um médium. Só que quem está se relacionando com ver toda essa turbulência acontecer, é lógico que às vezes dá uns pane na cabeça da pessoa, né? Que mesmo que queremos desistir, parar com tudo e deixar as pessoas de lado e pensar mais em nós, não conseguimos, pois não é uma escolha, né? Isso não é uma escolha nossa, isso é uma coisa que a gente veio fazer. E isso até eu vou dar um exemplo de quando eu era mais nova, que eu queria sair, beber cerveja, namorar, dançar, aproveitar meu sábado. E as pessoas vinham me procurar para atendimento. Várias vezes eu cancelei o atendimento para poder me divertir. Eu era nova, eu queria sair. Pois eu saía e ficava mal. Eu saía ou as coisas davam errado. Por quê? Porque não era para eu estar ali, era para eu estar fazendo o que eu vim fazer aqui. Agindo, tratando, cuidando, orientando. Então até tem clientes meus, né, que estão comigo 30 anos. E eles mesmo lembram, você lembra que você botava a gente pra fora, botava a gente pra correr, porque você não queria atender, às vezes você atendia meio seca. E eu queria sumir dali. Só que eu tinha que fazer. Então, como eu sabia que eu tinha que arcar com aquilo, né, porque já aconteceu de eu não ir e depois ficar mal nos lugares, né, o passeio não ser bom. Então, às vezes eu tentava atender rápido, que era para eu poder conseguir sair. E é óbvio que também não dava certo, porque eu tinha que fazer a minha situação, meu papel em relação ao tratamento espiritual, eu tinha que fazer direitinho, né? Mas eu fui amadurecendo com o tempo, eu fui entendendo isso com o tempo. É por isso que na época me gerava muita falta de paciência e eu largava tudo, eu não queria saber. E eu falava para as pessoas, vai procurar outra pessoa, vai atrás... Mas não tinha jeito. As pessoas vinham, marcavam, então às vezes eu trabalhava às vezes o dia inteiro, né, em outro lugar, numa loja, ou depois em empresa. Chegava no final de semana, eu ia atender, porque eu tinha que fazer aquilo. Senão o resto, né, da minha vida, o resto que tinha, começava a dar tudo errado. Tá? Então não é uma escolha, diferente de quem fala, eu escolhi, eu vou fazer
estudar sobre cartas, estudar sobre runas e vou começar a trabalhar nisso. É diferente, eu não tive estudo, eu nunca estudei sobre as cartas, entendeu? Então assim, é tudo um trabalho mesmo espiritual. Tem gente que às vezes a gente vê mais coisa, tem pessoas que a gente não vê tanto, né? Então a gente trabalha conforme a espiritualidade mostra pra gente. Então isso é pra pessoa saber, isso não tem que saber, então nem aparece, né? Então às vezes tem pessoa que fala, você conseguiu ver o guia da fulana, o médium o orixá que tá com ela, o mentor, bababá, e você não conseguiu ver o meu, porque não mostrou, né? Então não é uma coisa que eu quero, que eu escolho, é uma coisa que aparece, que mostra. Se não mostra, não tem o que fazer, né? Bom, vamos lá. Então, mesmo que queremos desistir, parar com tudo e deixar as pessoas de lado e pensar mais em nós, não conseguimos, pois não é uma escolha. Que isso não significa que você, né, o companheiro, seja menos especial que outras pessoas, né? Não quer dizer isso. Mas sim alguém que, por estar mais próximo, automaticamente é mais protegida e cuidada por viver no mesmo ambiente e campo energético do que os mais distantes, que precisam de mais atenção e cuidados, muitas vezes coisas urgentes, né? Que já teve muitos casos, que teve urgentes, que você às vezes tem que largar a casa, o marido e correr para acudir a situação. E aí, se você não der, né, uma orientação, uma ajuda. Mas assim, hoje em dia, como assim teve muito aumento, né, de clientes, de pessoas atrás, então eu tento organizar de um jeito a minha agenda, onde eu também consiga ter a minha vida. Já faz anos que eu não tiro férias, né? Então este ano eu estou precisando de uns dias para eu poder me refazer. Não foi assim um ano, foi bem puxado, né? Eu acho que para muitas pessoas foi um ano bem puxado, um ano meio pesado energeticamente por conta de tantos problemas que tá acontecendo, né? Em todos os lugares. Então eu já conversei com a minha parte espiritual e falei, eu preciso me recompor também fisicamente, mentalmente, energeticamente, porque muitas vezes a energia que eu tô nem é minha, são energias, né, que no dia a dia vai absorvendo de um, de outro, de um, de outro. Você limpa? Óbvio que eu limpo, mas, né, a gente nunca fica 100% o que eu era, 100%. Não, essa troca constante, que nem eu falo, você entra um cliente, sai outro cliente, entra o cliente. Então assim, é uma troca constante de energia. É puxado, sabe? Tem dias que eu saio até bem, mas tem dias que eu saio que a única coisa que eu quero é tomar um banho e cair na cama para poder me refazer. Então eu acredito que as pessoas também que trabalham com a parte espiritual, seja, né, no que for, elas também às vezes acho que sentem esse desgaste energético, né, esse cansaço em extremo, como tem vezes que ela está totalmente carregada, né, de energia ali, na ativa, vamos. Então a gente precisa estar sempre transmutando. E que eu falo, e às vezes que eu não tô bem, se eu pegar para fazer um atendimento, muitas vezes eu percebo que é o acúmulo de energia em mim que tá gerando aquele mal-estar. Então quando tem essa troca, eu acabo ficando melhor. Tá? Então o vídeo de hoje é sobre isso. Então para quem se relaciona com um médium, né, seja ele um homem ou mulher, saiba que se essas coisas acontecem é totalmente normal e é uma missão que essa pessoa veio para cumprir e ela precisa cumprir. Então se ficar entre a pessoa e entre você cuidar dessa situação que você veio para cumprir, se você não cumprir, a própria parte espiritual vai fazer com que você cumpra, né? Então não dá para escolher ou eu ou isso. Então assim, dos meus relacionamentos isso sempre foi muito claro. Eu não vou deixar de fazer o que eu faço. Se você não aceita, né, a pessoa tem que ir embora. Mas não tem como largar. Então isso é uma vida, isso não é agora, isso é uma vida toda em função da parte espiritual. Então às vezes eu fico pensando, o que será que eu fiz em outra vida para vir com um karminha assim, né? Porque é puxado, é bem puxado. Não são escolhas, são coisas que precisa fazer.
Mas eu espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo desse vídeo. Se alguém passa ou passou por situações assim também, né, com a parte espiritual, de mediunidade, que não pode deixar de lado, não pode, porque senão começa a afetar todas as áreas da vida, deixe o seu comentário também no canal, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.